Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Abra a tua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Choramandoro bereka sheka toromo nokoi. Derano robiaraste kiremasoria. Gálatas 4, versículo 1 diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Queridos, não existe um capítulo da Bíblia que fale tanto sobre processos e transições que nós precisamos passar para conseguir entender e alcançar autoridade para funcionar como filhos. Cada vez que eu leio esse texto, cada vez que eu paro para meditar nele, eu consigo entender no Senhor algumas coisas diferentes, eu consigo olhar para mim e ver que tem coisas que precisam ser alinhadas ainda no Senhor. Porque nós precisamos entender que a nossa geração, essa geração de hoje, os dias que estamos vivendo são dias de transição. Nós estamos em transição. Então não são dias que nós devemos tentar entender algumas coisas. São dias que nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, obedecer e caminhar mediante aquilo que Ele já disse. Porque se nós pararmos no meio da caminhada para fazer perguntas, tentar entender algumas coisas, nós vamos perder a marcha que estamos caminhando e nós vamos ficar para trás em algumas coisas e ficaremos perguntando pelo caminho, enquanto aqueles que ouviram estão obedecendo e caminhando. Nós precisamos desenvolver em nós, nesses dias, um coração disposto a ouvir e a obedecer ao Senhor. Nós precisamos lançar de dentro de nós toda a confusão e todos os questionamentos que fluem da nossa alma ingrata e precisamos ter um coração grato ao Senhor e dedicado a ser sujeito ao Espírito de Deus. Porque as grandes questões que surgem dentro de nós, na sua grande maioria, estão baseadas em coisas que são para nos satisfazer como pessoa e não para dar uma resposta devida àquilo que Ele disse que precisamos nos tornar. E quando nós estamos em uma transição, nós precisamos entender o processo dela. Nós precisamos nos sujeitar a cada ambiente e a cada momento. Queridos, o fato de eu ter um pai que é Senhor sobre todas as coisas, o fato de eu ter um rei que está acima de tudo, o fato de eu ter alguém que é meu pai, que governa sobre todas as coisas, que tem o domínio sobre tudo, que tudo está debaixo da sua mão. O fato dele ser meu pai não diz que eu estou autorizado e com cheque em branco para fazer aquilo que eu quero e aquilo que eu penso. Porque existem processos para alcançar a maturidade, para influenciar da maneira correta, para que eu não pegue a herança do pai e use de maneira ilícita. Sabe aquele negócio que você chega... Quando era criança, ainda chega na escola e começa a contar o que o teu pai tem. Você fala, meu pai comprou um Fusca lindo, maravilhoso. Nós temos uma casa maravilhosa, a gente tem lá um cachorro lindo, maravilhoso. Para ele aquilo é a maior coisa, ele fala aquilo com orgulho. Porque ele está dizendo o que ele tem, o que ele pode. E chega um amiguinho dele da mesma idade e fala, meu pai tem um Chevette lindo, maravilhoso.
E começa a falar do seu pai, e todos ali se alegram, por quê? Porque estão falando das grandezas do seu pai, se alegrando naquilo que o seu pai tem. Mas o fato de eles terem um carro não quer dizer que eles estão habilitados para dirigir o carro do pai. O fato de eu me alegrar com as coisas do pai não quer dizer que eu estou pronto e apto para acessá-las e para tê-las. Quer dizer que eu tenho um pai que é dono de tudo, que tem uma herança, que tem algo maravilhoso para os seus filhos, mas os seus filhos precisam se sujeitar ao processo de transição para que eles possam acessar tudo aquilo que o pai tem para eles. Um dos maiores erros que a igreja desses dias tem cometido é que ela fala de reino e muitos se colocam em um lugar de autoridade que não tem para acessar lugares que não foi dado a eles ainda acessar. Muitos dizem que vão fazer coisas do qual eles não têm ainda legalidade para fazer, porque eles estão no processo de ser preparado, ser tutoriado ainda, para depois acessar aquilo que o pai disse. Querido, ter um tutor por um tempo é muito bom. Eu já cheguei a ler esse texto aqui, Léo, com maus olhos. E quando você começa a ler esse texto, fala bem assim, não, tutor não é de Deus. Como assim? Como ser tratado dessa forma? Mas aqui a Bíblia diz que é necessário que nós passemos por essas fases, por esses lugares, para quê? Para que venhamos entender e valorizar aquilo que temos de herança como filhos. Faz parte da transição esse lugar. Não tem como eu alcançar e ter o conhecimento pleno do que o meu pai é, do que ele tem e do que eu posso fazer com aquilo que ele me deu, sem que primeiro eu passe pelo processo de ser alinhado e preparado para isso. Nós temos que entender que todos nós estamos em uma transição de mente. Ninguém transiciona do dia para a noite. Ninguém dorme e acorda diferente. A nossa vida ela vai mudando, ela vai sendo trabalhada dia após dia. Transição, queridos, significa a passagem de um lugar, de um estado de coisas. Então eu estou num lugar e preciso ir para outro. É a mudança de condição, é a passagem que comporta uma transformação progressiva. Essa transformação que o Senhor faz em nós, ela não é instantânea, ela é progressiva e ela traz em nós evolução. Não existe transição instantânea. Toda transição ela é progressiva. Todo o trabalho de Deus na nossa vida é processual. Esse ano Deus tem me levado a falar todos os momentos, seja qual for o assunto que eu estou tratando, eu falo sobre transição. Eu falo sobre um tempo que Deus está trabalhando, eu falo sobre processos. E quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai perceber que não existe uma vida de revelação e clareza de Deus, de quem Deus é, sem que nós venhamos passar pelos processos. No processo primeiro, quando nós estamos começando a nossa caminhada com Deus, nós temos algumas experiências, a gente fala, uau, Senhor, não quero sair desse lugar. Nós fazemos como os discípulos, vamos construir aqui umas cabanas, umas tendas, vamos ficar aqui, está muito bom. Nós não queremos sair daqui porque aqui está muito bom. A gente não vai encontrar isso em outro lugar. Sabe aquele ambiente que você está, você fala, meu Deus, eu não quero sair desse lugar, eu quero ficar aqui. Mas ali é somente um passo daquilo que ainda virá para a tua vida. Ali só é somente o princípio, o começo daquilo que Deus está desenvolvendo para te levar a um lugar de filho maduro. O nosso crescimento não está baseado só em sentir arrepios no culto, mas o nosso crescimento está baseado em nos transformar e ficar parecidos com Cristo. Porque o fato de eu receber e sentir a presença gloriosa de Deus, como está acontecendo nessa noite, a presença tangível dEle, isso não quer dizer que amanhã não tenha que corresponder como um filho que revela o Pai. Nós precisamos compreender que Deus está trabalhando em nós, lugares, para quê? Ele precisa acessar lugares em nós, para que nós sejamos transformados, para que nós venhamos nos tornar parecidos com o seu Filho. Amém. O que identificava os discípulos de Cristo?
É porque quando alguém olhava para eles falavam, cara, você se parece muito com Cristo. Ele não chegava se apresentando, ó, eu sou discípulo de Cristo. Eu ando com o mestre, o cara que faz milagre. O cara que cura, o cara que ressuscitou Lázaro. Lembra o Lázaro, aquele cara que estava 4 dias morto, cheirando mal. Ele falou, abre a pedra, sai para fora. Vou jantar na tua casa. Não, eles não faziam isso. Porque o fato de se entregar na caminhada e no discipulado de Cristo, aquilo ia transformando eles dia a dia por quem Cristo era. E quando as pessoas olhavam para eles, viam Cristo neles. Quando Pedro está negando que conhece a Cristo, que não fazia parte daquilo, as pessoas olham, é impossível que não seja seguidor dele, porque você fala como ele, caminha como ele, se veste como ele, você estava com ele. Chega um momento da nossa vida que nós somos tão pegos e tão chamados pelo Senhor, que por mais que nós entremos em crises existenciais, por mais que nós fiquemos revoltados com algumas coisas, por mais que nós vamos dizer, eu não quero mais saber dessa vida, eu vou viver minha vida, eu vou tocar o barco, eu não quero mais ser cristão. Para mim deu, para mim igreja eu estou fora. As pessoas chegam perto de você e você todo revoltado. Elas olham para você e falam, cara, você é muito diferente. Tem alguma coisa em você que é diferente dos demais. Cara, você deve ser crente. E você fala, nem aqui dá para escapar. Porque, querido, quando Deus te encontra e quando Deus pega você, você perdeu, irmão. Não tem mais nada desse mundo que sirva para você. Não tem mais nada desse mundo que vale a pena. Você pode até querer, não, agora eu vou fazer pecado. Eu vou pecar. Você vai tentar, mas não vai conseguir. Em 2005 eu dei uma de revoltado. Em 2005 eu falei, eu não quero mais saber, vou chutar o balde. Vou viver a minha vida, vou cuidar da minha família, vou levar os princípios corretos, mas não quero mais saber de nada. Esse negócio de crente isso é ilusão. Papo furado. Carreguei minha mudança de Matinhos, voltei para Curitiba, falei, agora a gente vai viver a nossa vida. Cheguei em Matinhos, a pastorada, ô pastor, está aqui. Falei, não estou morando aqui não. Vem para cá, não vou, não quero mais saber de crente, irmão. E aí eu saí, ia para o meu trabalho, para o meu dia de trabalho, e surgiu uma situação, eu nunca vi tanta situação. Tanta situação surgiu naquele tempo. E aí surgia aquela situação e eu estava ali naquele ambiente, eu começava a falar de Jesus. E eu começava a falar do meu Senhor. E eu orava por aquela pessoa. Eu entrava para o meu carro e falava, Deus, me deixa. Eu não quero mais viver essa vida. Eu me lembro que o Senhor me encontrou no caminho da minha fuga. E Ele disse para mim o que eu estou dizendo para você nessa noite. Ele disse assim, você perdeu, cara. Não tem mais vida para você sem mim. Você tem que viver a minha vida em você. E eu fiquei 1 ano brigando com Deus, irmão. Eu nunca tive tantas oportunidades de poder fazer o amor de Deus conhecido como naquele 1 ano. Parece que eu virei bombeiro, só parecia incêndio para apagar. Eu não queria, eu chegava no ambiente e falava, eu não vou me meter, eu não vou falar, eu não tenho nada a ver com isso daí, eu saía de perto, e aí vinha a cliente, cara, eu sei que você é de Deus, eu preciso que você ore por mim, porque meu filho está assim, e falar, não, procura para o teu pastor. Porque quando Jesus te encontra, quando você é encontrado, querido, quando Deus te encontra, você não tem mais vida fora de Deus. Você pode tentar fugir dele, você pode tentar escapar dele, você pode se esconder dele, ele vai te achar e vai te trazer para ele de novo, porque você não tem mais o direito de viver sem ele. E sabe por que você não tem mais o direito de viver sem ele? Porque não é você que escolhe o Senhor, mas é o Senhor quem escolhe você. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi Ele que nos escolheu, que nos chamou e nos designou para sermos seus filhos. Então não está a partir mais de nós, mas está a partir de quem Ele é. A transição, ela vai alinhar o nosso coração. E o fato de como eu lido com a transição que Deus está propondo para a minha vida, vai determinar o meu fracasso, o meu sucesso. A transição é a proposta de Deus
para gerar Cristo dentro de nós. A transição é a proposta de Deus para nos tornar seus filhos. Não adianta nós batermos o peito, dizermos que somos herdeiros, que temos um pai rico, maravilhoso, mas nós não podemos acessar nada daquilo que ele tem. E vai existir um período na nossa vida, como está em Gálatas 1, está aqui, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Eu sou herdeiro, eu sou dono de tudo, tudo me pertence, mas eu não tenho autoridade para acessar aquilo que me pertence. E qual que é a diferença desse homem? Mesmo sendo herdeiro de tudo, a Bíblia diz que ele não difere, não há diferença dele de um escravo. Porque um escravo, para acessar alguma coisa, precisa pedir ordem. Eu posso pegar tal coisa? Posso. E todos aqueles que vão passar pelo processo de Deus, vão precisar passar por esse lugar. De se submeter a alguém, para que esse alguém dirija os seus passos e apresente o Pai da forma correta. Ninguém anda sozinho. Ninguém cresce sozinho. A revelação não vem para um, a revelação vem para o corpo. E cada um libera uma porção da revelação. É por isso que nós precisamos entender a transição. Se nós não nos sujeitarmos à palavra de Deus, nós não vamos ter sucesso na nossa transição. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: como nós queremos chegar no final da nossa corrida? Como nós estamos olhando para a maratona que nos foi proposta? Qual é a nossa visão? O que nos move a correr? O que me move a avançar? O que me move a correr é a medalha? Ou é porque verei o Senhor da medalha me esperando no final da minha caminhada? Porque conforme o meu coração estiver, assim será a minha movimentação. Queridos, eu posso enganar por um tempo com ações, mas a intenção é revelada por meio da caminhada. E conforme eu me movo, a intenção é revelada e ela é trabalhada para que Cristo seja visto ou não em mim. A transição e como eu lido com ela determina a minha chegada. Eu não vou chegar a um lugar sem passar pelos lugares que o Senhor tem chamado para esse tempo. Eu não vou alcançar sabedoria e revelação sem que primeiro seja alinhado em mim um coração de servo. Deus revela os seus segredos para aqueles que o amam. E não tem como amar de mentira, irmãos. Tenta amar de mentira, ver se você aguenta. Não dá para amar de mentira, ou você ama por inteiro, ou você não ama. Ou você se entrega por inteiro ao Senhor, ou você não vai suportar a caminhada. Porque a caminhada proposta para nós é um trajeto de transformação, é um lugar onde Deus vai trabalhar e vai confrontar a nossa vida todo dia. Deus vai nos confrontar, porque nós precisamos ser confrontados para nos tornar parecidos com o Cristo. Agora, como que eu vou lidar com o confronto? Como que eu vou suportar? Como que eu vou trabalhar isso? No versículo 2 diz assim: mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Cara, esse versículo fala muito. Quem determina o tempo? Quem determina o tempo, igreja? E por que muitas vezes as nossas orações são de lamentações? Porque nós não conseguimos suportar o tempo que estamos passando. Você pode escolher passar por esse tempo murmurando, ou você pode escolher passar por esse tempo entendendo o que Ele está fazendo. Ou você desperta nesse tempo um coração que adora, ou você se torna um murmurador no caminho e você não alcança a promessa de Deus para você. Porque conforme eu olho para a transição e conforme me sujeito para aqueles que o Senhor colocou sobre a minha vida, o Pai determina o tempo devido. Pai, até quando? Até quando eu achar que você precisa passar por isso. E quando que eu vou saber? Quando o teu coração mudar em relação à transição. Porque eu estou com pressa, esse coração você não vai chegar a lugar nenhum.
Então quando que vai ser, Senhor, que eu vou entender a transição? Quando você parar de perguntar e descansar na palavra que foi liberada. Sabe quando você entende o tempo de Deus? É quando aquele tempo não gera mais jugo sobre você, mas gera esperança. Como que você está, irmão? Eu estou esperando aquilo que Deus disse que faria na minha vida. Aí vai vir uns endemoniados falar para você, mas está demorando, né? Eu pensei que ia ser agora, por esses dias, mas parece que não vai chegar nunca, né? É. Aí você olha para esse irmão e fala bem assim, mesmo assim eu ainda continuo esperando. Porque o Deus que disse, Ele não é homem para que minta, é fiel e cumpre tudo o que falou. Você pode escolher em murmurar junto com o endemoniado. Ou você pode escolher adorar o Senhor no meio da perseguição. Porque se Deus falou, irmão, Ele vai fazer. Eu vou entender a transição quando eu me sujeito a ela. Quando o meu coração espera confiantemente no Senhor. Quando Deus nos dá uma palavra, não pense, não tenha uma imaginação infantil, achando que aquela palavra vai se cumprir amanhã sem que você passe por processos. Quando Davi foi ungido para ser rei, ele chegou e sentou no trono do dia para a noite. Foi assim que aconteceu? Quantas batalhas ocorreram para que ele chegasse no lugar devido? Quantas guerras esse homem lutou para sentar no trono que era dele e que lhe pertencia? O fato de você ter uma terra que é por herança, não quer dizer que você não vai ter que arrancar a espada e batalhar para entrar nessa terra. E por quê, pastor? Porque existem intrusos dentro de você que não permitem herdar essa terra pura que Deus te deu. Então pegue e entenda isso, a guerra que você se envolve não é contra pessoas, mas é contra os demônios que habitam dentro de você e tiram você da presença de Deus. A guerra é dentro e não fora. A terra é tua, mas coisas estão habitando esse lugar, então você precisa batalhar e lutar para entrar nessa terra, para acessar esse lugar de Deus. Porque Deus disse que daria a você. Mas eu preciso me sujeitar até o tempo determinado. Queridos, quando nós nos tornamos, não, pastor, assim eu não estou, na verdade assim eu não estou, assim eu não estou reclamando. Eu só estou perguntando. Eu vou orar assim, daí me dá uma angústia, pastor, assim, um negócio, e eu tenho que perguntar, dar uma perguntadinha. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu hei de mostrar a você. Cara, essa palavra daria para nós pregar 3 noites só sobre ela. Quando esse homem ele ouve essa voz, ele obedece, ele vai. E ele não para no meio do caminho quando ele está indo, fala, peraí, eu estou dando uma de louco, deixa eu perguntar para onde eu estou indo. Mas ele se sujeita. Quando nós desenvolvemos em nós um coração questionador, nós não conseguimos passar pelo processo de Deus. E nós abortamos lugares que Deus precisa tratar nas nossas vidas. Em detrimento à resposta para as pessoas, nós passamos por cima de lugares que precisamos ser tratados e trabalhados pelo Senhor. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para responder à expectativa dos outros. Deus te chamou para que você responda a expectativa dele a teu respeito, porque assim você vai revelar ele para as pessoas, e as pessoas vão ter expectativa no Deus que habita em você. Não trabalhe para que as expectativas das pessoas sejam supridas, porque a demanda de uma pessoa sempre é muito grande. Trabalhe para que Cristo supra a tua vida, e que o Cristo que habita em você supra as demandas das pessoas que te procuram. Nós precisamos compreender isso. Se você exigir da tua esposa, se você exigir do teu esposo que ele supra todas as demandas que você tem, você vai matar o teu marido e você vai matar a tua esposa. Porque um não foi criado para suprir a demanda do outro, os dois foram criados para glorificar o nome do Senhor.
E para que ambos construam um ambiente em que Cristo se faça conhecido e que o ambiente seja favorável. Nós precisamos nos sujeitar ao tempo determinado pelo Pai, e essa sujeição está ligada à submissão. Não existe uma sujeição sem submissão. Não existe uma sujeição sem que se cale. Existem períodos, irmãos, que nós precisamos ficar mudos, calar a nossa boca. E por quê? Porque nós vamos interferir o processo de Deus, porque nós estamos falando que não deveríamos. Ai, Deus, até quando eu vou ter que dar satisfação para fulano? Até quando eu vou ter que fazer? Até o tempo determinado pelo Pai. Não, porque o Senhor deu uma palavra para mim, eu tinha que estar por cabeça e não por cauda. Eu tinha que estar em ascensão já, porque faz tanto tempo. Se essa cabeça ainda habita dentro de mim, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou levar muito mais tempo para chegar naquilo que Deus disse. Porque eu estou focando naquilo que Ele disse, mas eu esqueci de focar na transformação que eu preciso para que se cumpra aquilo que Ele disse. Quando Deus libera uma palavra, Ele fala para Moisés, Moisés, vai, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, vá aos resgates, traga eles de volta, porque eles têm uma terra. Eu me lembrei da minha promessa, eu vou levar eles para esse lugar. Nessa caminhada, nessa transição, muitos esqueceram do Deus da palavra e eles entraram em um lugar de murmuração. E a palavra diz que esses não herdaram a terra. E até o pastor deles só viu de longe. E sabe por que o pastor deles só viu de longe? Sabe por que Moisés não entrou na terra também? Porque ele entrou na vibe do povo, querendo dar resposta para aquilo que o povo clamava. Queria deixa eu falar uma coisa para você. Não comece a construir bezerros de ouro em detrimento do clamor do povo. Não comece a construir altares de exaltação que não sejam ao Senhor, porque alguém está clamando por uma resposta. Você não vai ter resposta para tudo, nem para você, quanto mais para os outros. E é por isso que nós precisamos nos guardar na transição, para que nós possamos concluir o nosso chamamento. E aí muitos podem dizer, então quer dizer que Deus tirou aquele povo, mas não cumpriu a promessa que Ele tinha dito a eles, cumpriu. Mas cumpriu na geração seguinte, porque a geração seguinte entendeu e se moveu debaixo de obediência. A geração seguinte podia fazer o que eles fizeram, porque a reclamação daquele povo que saiu era aquela, Senhor, tu nos tirasse lá, Moisés, para vir morrer aqui no deserto, para passar toda essa situação, era melhor lá. Agora a geração que ficou para herdar a terra teve que ir por 40 anos cuidar de ovelha no deserto, até que o último homem daquela geração passada morresse, para que eles pudessem herdar a terra. E essa geração teve 40 anos ali passando por isso. Ela podia escolher e murmurar, porque passaram 40 anos pagando o preço do que não plantaram. Ou elas podiam escolher e entender que era o processo do tempo de Deus, para tornar eles segundo a palavra que Deus tinha dado. Percebe isso? Você consegue entender? A forma com que eu olho para o processo determina a minha chegada ou não. Esses homens olharam para o processo e falaram, nós esses 40 anos, nós vamos passar e vamos ser preparados para aquilo que é nossa herança. Nós precisamos estar focados em Deus, passar pelo tempo do processo de Deus. Porque nós precisamos crescer. Querido, não adianta ser querer homem barbado se ainda as atitudes são de menino pequeno. Não adianta querer dizer que tem barba na cara se as atitudes ainda são de menino pequeno. Nós precisamos ter atitude de homem, mas dentro de nós precisa existir um homem. É por isso que no versículo 3 diz assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Fala sobre alguém que está conhecendo a Cristo, mas não tem o entendimento de Cristo e ainda governa a sua vida mediante aos rudimentos do mundo. Quando eu sei se eu sou ainda menor, sou menino pequeno, é quando as minhas decisões não são baseadas em Cristo, mas sim nos rudimentos desse mundo. Quando as decisões que eu tomo acerca de negócios, de vida,
acerca de família, acerca da minha vida diária, baseiam-se nos rudimentos desse mundo, na lei desse mundo, e não no Evangelho de Cristo. Se a minha forma de caminhada ainda está baseada no mundo, se eu educo os meus filhos baseado no que o mundo diz, eu ainda sou menino pequeno. Eu preciso de tutores. Eu preciso ser alinhado e ensinado. E por quê? Porque ainda não estou trazendo alimento do céu, para que esse alimento alinhe a minha casa. Sabe o que eu tenho certeza que Deus vai fazer com a igreja nesses dias? Deus vai posicionar os pais no lugar correto. Deus vai colocar os pais no lugar correto dentro da sua casa. E as casas não terão mais falta de palavra. Porque os pais sentarão com seus filhos e ensinarão as palavras do Senhor. E imprimirão as palavras do Senhor dentro do coração dos filhos. Você já parou para pensar, irmão? Um dia da semana, todos nós aqui, quantos pais tem aqui? Quantos homens de Deus tem aqui? Levanta a mão, seja homem. Aleluia! Você imaginou nós todos em um dia da semana reunidos, cada um na sua casa, fazendo um culto com a nossa família, ensinando as Escrituras para os nossos filhos? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar a resposta que nós vamos dar para o Senhor, tomando essa atitude de homem? Porque essa é a nossa função. Homens foram chamados para ser pais e para revelar Cristo através da paternidade. Cara, Deus, o teu filho precisa olhar para você e ver Jesus em você. Ele precisa olhar para você e falar: eu tenho orgulho do pai que tenho, porque ele me ensina o caminho da verdade. Eu acredito que nesse tempo Deus vai estar levantando homens com o coração alinhado com o coração do Senhor. Esses homens vão trazer ordem para as suas casas. Vão trazer ordem para o casamento, vão trazer ordem para a sua família, para a criação dos seus filhos, vão trazer ordem no trabalho onde eles estão inseridos. Pastor, o que precisa acontecer para que isso venha fazer ser uma verdade em mim? Aguarde o tempo determinado pelo Pai. Não tente fazer as coisas pela tua força, não tente pela força do teu braço, se sujeite ao que o Pai está fazendo nesse tempo. Não adianta eu querer falar de coisas profundas se a minha vida ainda é rasa. Não tem problema, irmão, em eu estar andando em lugares rasos. O problema é eu querer mergulhar em lugar profundo sem saber. Eu preciso ser feliz enquanto estou andando na beira da praia, porque no devido tempo Deus vai me chamar para mergulhar no fundo do oceano. Eu preciso respeitar o processo de Deus. Eu estou aqui na beira da praia, não sei porquê, mas lá o irmão lá já está lá no meio lá. Começamos junto, batizemos junto, fomos tudo para a escola bíblica junto, lia a Bíblia junto, participava da célula junto, mas ele está lá no fundo já e eu estou aqui. Sabe qual que é a resposta para a tua pergunta? Está na tua própria pergunta. Como você tratou a transição de Deus na tua vida? Responde tudo o que está acontecendo com você hoje. O fato de o teu irmão estar lá no lugar mais profundo, não é porque ele é mais bonito que você, mas é porque ele se sujeitou e desenvolveu dentro do coração dele adoração ao Senhor e não reclamação, porque não suportava o tempo devido. Sabe o que Deus precisa gerar em nós esses dias? Um coração que suporte a caminhada. E como Deus vai gerar um coração que suporte a caminhada? Desenvolvendo em nós substância do Espírito. Queridos, alguém que corre 5 quilômetros não tem substância para correr 20. Ele precisa treinar o seu corpo para os 20. Então não queira correr a corrida de quem está correndo aos 20 quilômetros. Corra a tua de 5 até você estar pronto para a de 10 e chegar na de 20. Conclua a obra que Deus te deu no tempo que Deus te deu, para que você possa alcançar
a maioridade no Senhor, porque é Ele quem promove os seus filhos. Ninguém alcança a autoridade da parte de Deus sem que primeiro passe pelos processos de Deus. Eu posso dar a você poder, mas a autoridade somente Deus dá a você. Eu posso chamar o Rubens aqui, aquele homem grandão, e falar: pega a chave da igreja e tranca, não deixa ninguém entrar aqui. Eu dei a ele o poder, porque eu dei a ele uma chave. Mas o fato dele colocar a porta e fechar a porta, trancar a porta e não deixar ninguém abrir, não quer dizer que não pode chegar uma autoridade e ordenar que ele abra, ele terá que abrir. Porque o fato de ele ter o poder da chave, não quer dizer que ele tem autoridade para manter a porta fechada. Porque chegar algum oficial aqui, algum agente da lei, e mandar e ordenar que ele abra, ele tem que abrir. Mas ele tem poder, mas ele não detém autoridade. O fato de eu ter poder não quer dizer que eu ando em autoridade. A autoridade, ela é formada dentro de mim por meio dos processos, por meio de como eu me sujeito ao processo de Deus. Veja aqui no versículo 3, diz assim, ó: assim também nós, como éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. No 4, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo porém à plenitude do tempo. Sabe o que é a plenitude do tempo? É o tempo exato. Não era atrasado nem adiantado, era naquele momento. E o que Jesus, como Filho de Deus, vem e faz? Ele cumpre, ele nasce por meio de uma mulher, e ele nasce sob a lei. Sabe o que Cristo está nos ensinando aqui? Mesmo ele sendo Filho de Deus, ele passou pelo processo do Deus para que ele se tornasse o Cristo. Ele passou por todo o processo, ele se sujeitou aos tutores, ele se sujeitou aos rudimentos que precisavam, ele se sujeitou à lei, ele se sujeitou às pessoas que diziam o que ele devia ou não devia fazer, ele se sujeitou à lei do momento que dizia que um homem só podia alcançar a autoridade de falar após os 30 anos. Ele se sujeitou e obedeceu ao seu pai e sua mãe, quando eles falaram: sai do templo e vai para casa, porque não é chegada a tua hora. O problema da geração que nós vivemos é que muitos acham, porque tiveram uma visão do Senhor, já não precisam mais respeitar os marcos antigos. Não precisam mais respeitar aqueles que vieram antes. Não precisam mais se sujeitar àqueles que já são anciões e caminham e já têm uma direção clara de Deus sobre o que deve e o que não deve fazer. Querido, deixa eu falar para você, o fato de você ter uma revelação nova não quer dizer que você tem autoridade para se mover nela. Porque a autoridade, ela está baseada na sujeição ao corpo. Quem anda sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Quando nós andamos sozinhos, nós podemos até aparecer mais, mas quando vem a multidão, nós sumimos no meio dela. Não tente construir coisas sozinhos, baseado naquilo que você pensa. Se sujeite ao corpo de Cristo. Se sujeite ao que Deus está fazendo, ao trabalho do Senhor nesses dias. E porque Jesus vem e passa por todo o processo, porque ele precisava resgatar os homens que estavam sujeitos à lei. Você não vai conseguir resgatar ninguém sem que primeiro você passe por aquele lugar. Você não vai conseguir trazer ninguém para um entendimento correto do Cristo sem que primeiro o Cristo se faça verdade dentro de você. Eu tenho dito, irmãos, e é uma verdade inquestionável. Nós não podemos querer fazer com que as pessoas tornem-se cristãos, tornem-se alguém parecido com Cristo, se nós não damos o testemunho devido do Cristo. Nós não podemos exigir que as pessoas sejam aquilo que nós não estamos dispostos a ser. Não esteja nesse tempo preocupado em o que você vai fazer, mas a tua preocupação nesse tempo é em o que você vai se tornar mediante a tua obediência àquilo que Deus está dizendo. Não tenha pressa, porque Deus faz tudo no tempo certo e devido. Ah, porque Deus disse que vai fazer. Cara, quando Deus fala algo para mim, sabe qual é a minha pergunta para Deus? Eu vou contar para você um segredo que vai deixar de ser segredo agora.
Quando Deus falar algo a teu respeito, falar alguma coisa para você, não pergunte quando, mas pergunte o que devo fazer para que isso ocorra. Porque quando uma palavra é lançada sobre a minha vida, eu preciso me tornar apto àquela palavra que eu recebi. Então qual que é a minha função? A minha função é se esconder em Cristo, para que o Espírito dele me molde segundo aquilo que ele disse. Porque a palavra só se cumpre no padrão de Deus. Ela se cumpre nos moldes do Senhor. Ela não se cumpre mediante aquilo que eu penso. Nós temos que desconstruir essa mentalidade de crentez, porque recebi uma palavra, isso vai acontecer amanhã. Não, o fato da palavra se concretizar na minha vida é o quanto eu me torno a palavra que eu recebi. O que Deus tem falado para você determina o que você precisa se envolver. O que Deus tem dito a você determina a tua forma de movimentação e a tua forma de ver as coisas. Eu me lembro que há 7 anos atrás, o Senhor nos deu uma palavra e disse: Isaías, eu quero que você ouça o que eu estou dizendo, eu quero que você se envolva com o que eu estou fazendo, eu quero que você trabalhe na cura da minha noiva. A minha noiva está ferida, eu preciso que você trabalhe nisso. Cara, e quando você recebe uma palavra dessa, você chora. Você fala: Deus, como eu sou querido. O Senhor me escolheu para isso. Nossa, o Senhor confia em mim. Mas quando você entende a palavra que recebeu, você percebe uma coisa: você precisa ser curado e passar pelo processo da cura, para que você tenha o remédio correto para a dor exata de cada pessoa. E até as dores que você não viveu, você vai viver, para poder ter autoridade para dizer: você pode vencer isso. Você vai ser traído, irmão. Olhe para o irmão do teu lado e fala assim: você vai ser traído. Fale para ele: você vai ser perseguido. As pessoas vão olhar para você. Fale para ele. E vão falar mal de você. Agora olhe para ele e fala bem assim: mas fica tranquilo. Feche a boca. Porque faz parte do processo. Amém. Cara, se você quer se tornar parecido com Cristo, você vai levar pau, irmão. Você vai apanhar no caminho. Vão falar de ti, vão te trair. Mas entenda uma coisa: você está sendo preparado para poder ajudar aqueles que foram traídos a lidar com a traição e liberar perdão e cura. Você está sendo preparado para aqueles que falaram, para que você os abrace e diga: irmão, eu amo você. E aí você abraça o irmão e diz: eu amo você de verdade. E aí o irmão olha para você, está amarrado, e você fala: eu amo muito você. Aí ele vai olhar para você: cara, você sabe que eu falei mal de ti? Eu sei, mas eu continuo te amando. Mas como você pode amar? Eu deturpei, eu coloquei, eu escandalizei, eu falei mal de ti, eu tentei te derrubar. Não tem problema, cara, eu continuo te amando. Mas como você pode me amar? Eu te amo porque o meu Cristo foi traído por um dos seus. E a primeira coisa que ele fez foi, de encontro a ele, preparar uma mesa, servir um peixe e perguntar para ele se ele amava. Então eu tenho um exemplo para quem eu possa olhar e seguir esse exemplo. Quando vos perseguirem, quando falarem mal de você, por amor do meu nome, se alegre. Se alegre. Faz parte do processo. Ninguém vira homem sem que primeiro passe por lugares difíceis. Se você cair e chorar, você vai cair de novo, até você se levantar e não chorar mais. Ah, Senhor, de novo essa situação. E agora o que vai ser da minha vida? Conforme você olha para a transição, determina o teu fracasso ou o teu sucesso. Você pode escolher ficar chorando no canto da sala, ou você pode escolher se posicionar e falar: Senhor, o que eu preciso fazer para que isso mude na minha vida?
Se tu, homem. Assuma a responsabilidade. Ai, Senhor, mas eu fiz tudo certo. Então, quer dizer, se você fez tudo certo, Deus fez errado. Não, porque eu fiz tudo certo conforme o Senhor falou, mas não deu certo. Então você está dizendo que Deus fez errado. Deixa eu te ensinar uma coisa, é mais fácil, irmão. Chega assim para Deus e fala: Deus, eu devo ter feito tudo errado porque não deu nada certo. Assume o erro que fica mais rápido para corrigir. Se arrependa, porque no arrependimento o favor de Deus te alcança de novo. No arrependimento Deus se traz para perto dele e fala: tá bom, agora eu vou fazer com você porque você fez sem mim. Sabe o que não dá certo, irmão? É quando você faz sozinho. Mas quando você faz com ele, dá certo. Deus não erra, irmão. Deus nunca vai errar com você. Mas nós vamos errar muitas vezes com ele. E por quê? Porque pensamos que somos homem barbado e queremos tomar decisões sem primeiro consultá-lo. Não, porque é meninice orar para Deus para fazer isso aqui. Eu já sou pastor, sou profeta, sou apóstolo. Vou perguntar a Deus por quê? Eu já sei, tete a tete. E depois não dá certo. A coisa começa a desandar. A gente vai orar: Senhor, o que aconteceu? Eu fiz tudo conforme o Senhor disse. Eu cometi 2 pecados aqui, porque o meu primeiro pecado é do meu orgulho, de não reconhecer que eu errei. E o segundo pecado de dar para Deus uma culpa que não é dele. Aí eu entrei na oração com um problema, e eu vou sair dela com 3. Então não é melhor entrar na oração com um problema e ser que a solução dele do que arrumar mais 2? Conforme eu trato as coisas que vêm sobre mim, assim eu vou apresentar ou não Cristo. Nós precisamos ser desenvolvidos nesse tempo, queridos. Há uma maratona a correr, mas Deus precisa dar comida sólida para nós. Ninguém vai concluir a maratona sem que coma coisas que fortifiquem. Nós precisamos olhar para nós e começar a chamar a responsabilidade das atitudes que tivemos contrárias àquilo que Deus disse para nós. Nós precisamos parar de tentar procurar culpados. Nós estamos em transição e toda vez que nós tiramos os olhos do Cristo, nós procuramos culpados por o que está acontecendo conosco. Jesus, ele passa por todo esse processo. E depois de ele passar pelo processo, ele pode clamar: Abba, Pai. Depois de nós nos submetermos ao processo de Deus, nós podemos acessar, porque em nós foi gerado a autoridade. Uma coisa eu digo para você: você pode até não acreditar em mim, mas acredite na Bíblia. Você não vai alcançar nenhum lugar sem que você passe primeiro pelos processos que Deus propôs a você. Vai ter situações que Deus vai permitir que o diabo penere você para que o teu coração seja revelado. E não adianta você orar repreendendo Satanás, porque ele foi permitido para aquele momento. E por que Deus está fazendo isso? Porque ele está te tornando um homem com substância e com força para suportar o que vai vir. Não adianta nós queremos carregar peso num tempo que nós não temos substância para isso. Não adianta eu querer levantar 100 quilos se o meu organismo só suporta 50. Mas eu quero chegar e levantar 100, então se prepare. Quem já foi para academia aqui, já vai para academia, levanta a mão. Quem vai em academia aí? Vamos para academia, camarada. Quem vai, quem foi. Aí, não estou tão ruim, tem mais gente ruim igual eu aqui. Você chega lá, irmão, você vê aqueles caras daquele tamanho, grande, forte. E o cara vai colocar aqueles pesos para levantar o peito lá, você olha e fala: meu Deus. E dá aquela vontade de levantar aquele peso também. Não, se o cara levantou, eu também posso. Só porque bombado, vai tomar bomba, aí levanta. E você vai lá tentar levantar, irmão. Você levanta as pernas, mas não mexe o peso.
Porque você não tem substância para aquilo. Eu não sei você, mas dá uma vergonha quando você vai para a academia, irmão. Você tem que fazer, como é que é o nome daquele exercício que levanta? Como é que é? Tem uns marombeiros aí. Supino. Aí você está na hora de fazer o supino. E aí chega um abençoado desse tamanho, bota 150 quilos, levanta como se estivesse levantando 50. E é a tua vez, você está na fila. Dá uma vergonha ficar tirando todos aqueles pesos. Aí você pega só a barra para aquecer, porque a barra é 22 quilos. E aí o rapaz dá aquela olhada assim para você. Você se sente tão pequeno. Mas você sabe que se você tentar levantar aquilo que ele levantou, vai acontecer uma coisa com você. Se você levantar, você não vai suportar. E se cair em você, vai estourar com o teu peito. Então você passa pelo caminho da humilhação e coloca seus 30 quilos e começa a levantar até que você seja pronto para levantar 50. Querido, a humilhação é necessária para gerar em nós um coração humilde. Pastor, eu fui humilhado. É necessário. Eu fiquei muito constrangido. É necessário. Porque quem nunca se você não aprender a lidar com a humilhação e com o constrangimento, você não vai alcançar um lugar alto de maturidade no Senhor. Quem nunca passou por humilhação não sabe lidar com humilhação. Quem nunca foi constrangido não sabe lidar com constrangimento. Então você reconhece a tua pequenez e você vai lá e tira os 150 quilos e levanta os 30 feliz porque você está suportando 30. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu digo para vocês uma coisa: Deus fala comigo em tudo. Até na academia Deus fala comigo. E essa história que vos conto é a minha. E por quê? Porque você precisa passar por lugares para alcançar robustez, para chegar naquilo. Talvez eu nunca levante 150, Léo. Mas se eu chegar no 100, eu estou feliz. É processual. O desenvolvimento do corpo é processual. O desenvolvimento de Deus dentro de mim é processual. Não fuja da transição, porque dentro da transição estão os processos de Deus para a tua vida. Não tente chegar antes, se sujeite ao tempo devido de Deus. Há uma carreira para você percorrer, essa carreira está embutida na transição. Dentro da transição estão todas as coisas que Deus vai fazer em você, para você se tornar aquilo que Ele disse a teu respeito. Como você lida com a transição determina o teu fracasso ou o teu sucesso. Como você olha para esse texto de Gálatas determina como você vai chegar. Senhor, eu quero autoridade. A autoridade não é pedida, é dada no tempo devido. Conforme você vai alcançando e se submetendo aos processos de Deus, Deus vai liberando autoridade para você se mover, mas a autoridade é dele em você, para o nome dele ser conhecido através de você. Dá um carro para um menino de 15 anos. Ele pode até saber dirigir, mas ele não tem autoridade para levar aquele carro. Dá um caminhão para um menino dirigir. Ele pode até saber dirigir. Tem alguns amigos meus que eles contam: cara, meu pai era caminhoneiro, com 9 anos eu já manobrava o caminhão. Você pode saber manobrar, mas você não tem autoridade para andar. Respeite os processos. A probabilidade daquele que sabe de reprovar no teste de autoescola é muito maior do que aquele que se submete a aprender do nada. Nós precisamos nos submeter ao processo de Deus, ao tempo de Deus, para alcançar a idade correta de maturidade, para poder herdar e nos mover na herança que nos foi dada. O fato de eu ter um pai que é dono de todas as coisas, não quer dizer que eu possa acessá-las todas, sem que primeiro eu seja transformado e seja gerado em mim um coração maduro para fazer essas coisas. Eu preciso entender o processo de Deus. A transição, dentro dela está todo o movimento de Deus para me levar para aquilo que Ele quer para a minha vida. Se eu fujo da transição, eu não vou me submeter aos processos. E se eu não me submeto aos processos, eu não vou ser transformado segundo o que Deus quer que eu seja.
Que o Senhor tire do nosso meio todo o coração murmurador em nome de Jesus. Que o Senhor tire da nossa boca a murmuração e coloque no lugar da murmuração ações de graça ao seu nome. Se você não entendeu, não murmure, se aquiete, porque Ele vai te dizer no tempo devido. Não murmure, não vá orar ao Senhor com murmurações, mas chegue com ações de graças ao Senhor. E por que eu preciso chegar com ações de graça ao Senhor? Porque um coração contrito e quebrantado, Ele não nega bem algum. Ah, pastor, mas eu estou ruim, eu quero expressar que eu estou ruim para Deus. Não quer dizer que você precisa ser uma pessoa que murmura na tua oração. Nós precisamos sair desse lugar de desculpas e entrar no lugar de assumir a responsabilidade. Porque Deus está preparando um exército de homens que assumem a responsabilidade. Não dá mais a gente empurrar com a barriga nesse tempo, não, irmão. Nós precisamos passar pelos processos de Deus para alcançar a autoridade correta que Deus somente pode dar. A transição é necessária para acessar o novo de Deus. O novo que Deus está propondo está dentro da transição. Não está fora dela. Pastor, tem como alcançar sem passar? Não tem. Tem como fazer direito sem passar pelo curso? Não tem. Tem como pegar o diploma do terceirão sem fazer o terceirão? Não tem. Vou ter que passar um ano estudando? Vai. Mas e se eu orar assim, vir fogo do céu? Vai ter que passar um ano do mesmo jeito. Mas se eu tiver uma revelação mais profunda da palavra, vai ter que passar o ano do mesmo jeito. Ah, mas se vir um anjo falar comigo e trazer toda a revelação, você vai ter que passar pelo processo para que aquela revelação seja uma verdade primeiro em você, para que depois ela seja através de você. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem escape. Não esperneie, não lute, não brigue. Se sujeite. Se submeta ao processo de Deus. Se submeta àquilo que Deus está propondo. Para acessar o novo de Deus, eu preciso ter uma mente adequada àquilo que Deus está dizendo. Romanos 12:2 fala muito claro sobre isso, que ele fala para nós não ter a forma desse século, não ter a forma desse mundo. Os rudimentos desse mundo não podem governar a nossa forma de pensar e de agir. Essa transição ela é necessária para que a nossa mente seja confrontada e transformada. E como ela vai ser transformada? Ela precisa ser renovada e avivada pela vida de Deus. E como que ela é transformada? Ela é transformada quando eu me sujeito. Irmão, não tem jeitinho. Deixa eu falar para você, no reino de Deus não tem jeitinho brasileiro. E aqueles que andam no reino não dão jeitinho brasileiro. Aqueles que andam no reino estão orando para que o jeitinho do brasileiro acabe e para que todo mundo se sujeite a caminhar em princípios. Não tem jeitinho, você precisa parar de tentar ser conforme esse mundo, você precisa se sujeitar à renovação da tua mente. E como eu renovo a mente? Por meio da vida de Deus. E como que a vida de Deus faz isso? Quando eu decido que ela vai ter habitação contínua dentro de mim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não ore para que Deus te visite. Ore para que Ele permaneça em você. Eu não sei você, cara, mas eu não quero viver de visita em visita. Eu quero viver com Ele em todo o tempo. Ai, Senhor, eu preciso de uma visita tua. Cara, quem visita é médico, irmão. Deus, Ele quer permanecer em nós e através de nós. Nós precisamos desenvolver em nós um coração e um ambiente de permanência nele. E por quê? Porque se ele é permanente em nós, nós vamos passar a transição, se sujeitar ao processo e vamos alcançar o sucesso em Cristo, porque vencemos com ele. Não dê uma chapadinha de vez em quando, irmão. Seja chapado. Seja doido por Jesus. Ah, vou dar uma chapadinha hoje para ver, né? Dar uma aliviada. Não, meu irmão. Mergulhe no Senhor. Se jogue no rio de Deus. Se você estiver no meio da rua, como foi orado aqui. O Lincoln orou aqui, eu peguei, Lincoln. Eu quero ver se você vai fazer isso hoje.
Eu quero ver você sair daqui, abrir o vidro do teu carro e dar um glória bem alto, para que todo mundo que estiver passando na rua escute. Porque um cara que é chapado e que está cheio de Deus, cara, não está nem aí, irmão. Ele abre o sinaleiro, ele levanta a mão para o céu, e ele dá glória a Deus, ele ora ali, ele levanta o som, e ele fica doido. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, muito boa, por sinal. No dia foi constrangedor, mas depois eu entendi que foi muito boa. Eu estava no sinaleiro e estava falando em língua, orando ali, chapandinho um pouco. E chegou um cara, bateu no vidro, eu baixei o vidro, o cara ficou olhando para mim. E eu xarababababababababa. Aí o cara, você está bem? Eu falei, tô. Depois eu peguei, liguei o carro e falei, cara, que loucura. O que o cara vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou árabe, alguma coisa assim. Que língua louca eu estou falando. Aí ele me constrangeu a comprar a balinha, eu comprei, né? E por que você fica constrangido? Sendo que isso deveria ser a tua vida natural. Porque nós somos forasteiros desse mundo, irmãos. A gente fica constrangido e está fazendo aquilo que deveria fazer a todo tempo. Pergunta para um muçulmano se ele fica constrangido de jogar o tapete, se ajoelhar na hora da oração no meio de tudo e fazer a oração dele ao Senhor dele. Nenhuma. Ele pode estar fechando um negócio no meio de um contrato milionário, ele para de assinar o contrato, ele se prostra naquele momento e ele adora. Deus chega para você, cara, é muito doido isso. Deus chega para você em situações em que Ele precisa que você entregue o todo para Ele. Ele chega bem naquela situação que você tenta ser uma pessoa normal. E Ele fala para você no teu espírito, faça tal coisa agora. Você fala, está repreendido, isso é loucura, não vou fazer isso. O que vão pensar de mim? Não atrapalha, eu estou fechando um negócio. Faz isso agora, você me ama, faz isso por mim, faz isso para mim. E você faz o que? Você rejeita porque você precisa manter a postura. Sabe aquela situação que o teu filho chega no meio de uma conversa? Você está ali numa conversa séria, conversando, e o teu filho chega, papai. Filho, papai está conversando. Papai, filho, papai está conversando. Papai, o que você quer? Eu quero dizer para você que eu te amo. Tá bom, papai ama você. Nós precisamos afinar os nossos ouvidos ao Espírito. Se Deus falou para você fazer uma coisa louca na tua entrevista de trabalho, faça, irmão. Eu estou fechando um contrato agora muito sério e eu não vou fazer isso aqui não é de Deus. Faça. Porque são nesses momentos que Ele encontra um verdadeiro amor dentro do nosso coração. Esses dias eu passei por essa situação, eu estava fazendo não sei o que, preocupado com algumas coisas, e a Manu chegou para mim, pai, falei, filho, o pai não pode agora, filha, pai, filho, o pai não pode, o pai está resolvendo, a cabeça do pai está em outro lugar, não pode. Ela olhou assim para cima, né? Eu não sou muito alto, mas ela é pequena ainda, ela olhou assim para cima, ela encheu o olhinho de lágrima, ela me abraçou e falou, papai, eu só queria dizer para você que eu te amo. Ah, cara, acabou comigo. Eu abracei ela e falei, tá bom, filha, perdoa o papai. O papai não entendeu. E sabe o que Deus me ensinou naquela situação? Ele disse que eu estou dizendo para você nessa noite, você está envolvido com tantas coisas que você não para ouvir que eu estou falando com você. Que eu quero fazer por meio do amor que eu tenho com você as coisas se tornarem reais na tua vida, mas você está envolvido com as tuas coisas. Aquele abraço, aquele toque da minha filha falou muito comigo essa semana. Nós passamos muito tempo envolvidos com aquilo que nós pensamos. Não estou envolvido com as coisas de Deus, mas esquecemos de nos envolver com o Deus das coisas que dizemos. Deus quer fazer parte, Ele quer ser participante daquilo, mas nós falamos, Deus, deixa, eu estou trabalhando para você, não me atrapalha. Se o meu trabalho para Deus não permite que o Deus do trabalho se envolva, então não é para Deus que eu estou fazendo.
eu estou fazendo somente para mim, para sustentar e para alimentar o meu ego, de dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Deus precisa fazer parte de tudo que eu faço, porque tudo que eu faço eu tenho que fazer para Ele. Cara, deixa Deus pegar você. Saia do ritmo desse mundo. Saia dos rudimentos desse mundo. Não é esse mundo que determina o que você vai comer, o que você vai vestir e que horas você vai dormir. Quem determina essas coisas é o teu Senhor, o teu Salvador. Se Deus te chamar para passar essa noite orando, ore. Mas pastor, amanhã eu preciso trabalhar o dia inteiro. Trabalhe. Porque o Deus que te chamou para estar com Ele a noite toda é o mesmo Deus que vai te dar força e graça para passar o dia trabalhando e servindo o teu trabalho com graça, gratidão e glorificando o Senhor. Aleluia! Não troque as coisas eternas pelas coisas passageiras. Não troque o relacionamento com Deus e com o corpo por coisas que só vão dar coisas para você que vão passar. O dinheiro passa, as coisas enferrujam, meu irmão. O que permanece são as coisas eternas que Deus plantou dentro de nós. Você vai passar por lugares difíceis ainda nesses dias. Você vai chegar a pontos que você não vai encontrar uma saída. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, não olhe para a situação, olhe para o Deus que te colocou ali. Cara, porque se Deus te colocou ali, Ele vai fazer a ponte existir no meio do abismo. Ele é Deus. Conforme eu olho para a transição, determina o meu sucesso ou o meu fracasso. Se Deus me mandou, cara, eu preciso entender uma coisa, eu preciso entender isso. Se Deus me mandou ir para a esquerda, eu preciso ir para a esquerda. Mas para a esquerda não tem nada, pastor. Não tem como atravessar, não tem como fazer. Deus mandou, então eu vou. Mas como que eu vou? Não tem nada. O Deus que mandou vai gerar todo o recurso para que o nada se transforme em tudo. Porque o recurso está dentro do propósito que Ele disse, está dentro da palavra que Ele falou. Pare de questionar o que Deus te disse e comece a olhar para o Deus que disse. Amém. Senão você não vai entender, você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai conseguir perceber o que Deus está fazendo. Nós precisamos olhar para o Senhor nesses dias. Nós precisamos olhar para aquele que nos chamou, para aquele que disse o que faria. Porque se nós paramos para olhar nas coisas, nós paramos nas coisas. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Quando nós vamos levar, quem tem filho pequeno que sabe disso, vai levar o teu filho para tomar injeção, para tirar sangue. A enfermeira sempre diz, manda ele olhar para cima, chama a atenção dele. Faz ele olhar para os lados. Agora inventaram até um negócio que coloca no olho da criança, para ele ficar assistindo. E a pessoa coloca a agulha, tira um litro de sangue, a criança nem dá bola. E quando termina, ela não briga porque tiraram o sangue, ela briga porque tiraram o vídeo que ela estava assistindo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que eu preciso parar de olhar para as mazelas e para as dificuldades, eu preciso olhar para Cristo. Porque se eu olhar para Cristo, aquela ferida que era tão grande passa a ser pequena. Aquela ofensa que me parava no caminho passa a ser só mais um lugar de crescimento para que eu alcance o propósito que Deus disse que faria através de mim e em mim. Eu preciso olhar para Cristo nesses dias e não para as circunstâncias. Eu preciso me submeter ao processo de Deus para que eu entenda o que é ser herdeiro de Deus. Aleluia! Eu preciso transicionar a minha mente para aquilo que Deus está precisando gerar dentro de mim nesses dias. Se coloque de pé. Entenda que é no caminho da transição que Deus trabalha, Ele vai trabalhar em nós, para nos ensinar, para que nós possamos acessar aquilo que Ele disse.
Você quer acessar aquilo que Deus falou a teu respeito? Sim ou não? Então se posicione a olhar para Ele. Pare de olhar para a circunstância, pare de olhar para as pedras do caminho, pare de olhar para a ofensa, olhe para Cristo. Aleluia. Nessa noite nós vamos sentar à mesa, nós vamos partir o pão. E nada melhor do que num dia como esse nós parar para olhar para dentro de nós como nós estamos lidando com o processo que Deus propôs a nós. Porque, querido, todos nós aqui dentro dessa sala estamos passando por um processo. Todos nós. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Todos nós estamos sendo, o nosso coração está sendo esquadrinhado pelo Espírito, trabalhado por Ele. Todos nós estamos sendo lapidados para sermos transformados para aquilo que Ele disse a nosso respeito. Sabe o que é a palavra que descansa sobre nós? Que seremos uma igreja gloriosa. Então pare de olhar para o caminho, olhe para aquilo que Deus disse a teu respeito. Não, e agora como é que vai ser? Cara, para você ser uma igreja gloriosa, você vai morrer primeiro. Para que haja a glória de Deus, tem que morrer o eu de dentro de nós. Nós estamos aqui nessa noite para isso. Para morrer mais um pouquinho, irmão. Para mais um dia tomar nossa cruz e ir para o Calvário. Por quê? Para que o homem que nasce a partir da decisão tomada seja segundo Cristo. Eu quero convidar você, nesses dias, a começar a fazer uma autoanálise de você e do que você tem dado de resposta para o que Deus disse para você. Não olhe nesses dias para a tua esposa. Não cobre ela. Não olhe para o teu marido. Não cobre ele. Não olhe para os teus filhos. Olhe para você. Que o teu raio-x, que é tão bom, passe dentro de você nesses dias. Que você olhe para você e comece a encontrar em você lugares que precisam ser trabalhados para que Cristo seja manifestado. Porque conforme eu vou dando espaço para Deus trabalhar, Deus trabalha. Deus vai transformar a nossa vida. Feche os teus olhos. E antes de nós participar da ceia, eu quero orar com você mediante essa palavra. Eu quero orar para que Deus gere em nós substância, para que nós possamos correr a corrida a nossa proposta. Eu quero orar para que Deus gere em nós homens firmes, homens fiéis, homens valorosos, mulheres valorosas, crianças valorosas. Eu oro para que os teus filhos falem de Cristo nas escolas que eles estão inseridos. Eu oro para que eles sejam referência, não da criança que mais bagunça, mas da criança que mais reflete Cristo. E para isso ela não precisa deixar de ser criança. Eu oro para que as nossas casas sejam um luzeiro no lugar que elas estão estabelecidas. Pai, nós oramos essa noite, Senhor. E a minha oração é para que nós não venhamos fugir da transição à nossa proposta. A nossa oração é que nós venhamos nos sujeitar a esse tempo. Que nós venhamos nos sujeitar a todo o processo que o Senhor tem dado e proposto a nós. A minha oração é que quando nós não sabemos, nós venhamos nos calar e esperar que o Senhor nos responda sem que haja murmuração em nosso meio. A minha oração, Senhor, é que todo o espírito de murmuração se retire da tua igreja, dos teus filhos e da tua casa. Que nós possamos gerar um coração de gratidão, um coração que espera o tempo devido do cumprimento de tudo aquilo que foi dito, Senhor. Eu oro para que seja gerado neste lugar, nessa cidade, uma igreja relevante, não pelo tanto de pessoas que congregam dentro do prédio que ela está, mas seja relevante pelo quanto ela te faz conhecido no ambiente da sociedade que ela está inserida. Eu oro para que nós sejamos igrejas fora dos prédios, sejamos igreja nas ruas, igreja na nossa casa, igreja para os nossos filhos, igreja para os nossos patrões, igreja para os nossos funcionários, igreja, Senhor, que te revele e que te reflete, Senhor.
Nós oramos, Pai, para que a igreja, Senhor, entenda a sua relevância, que não está no tamanho e na quantidade de pessoas que estão dizendo e gritando por aquela placa, mas que a relevância da igreja está em quanto ela se parece com o Cristo da igreja. Ah, Senhor, desperta isso em nós, Pai. Não nos deixe, Senhor, sair do lugar da transição. Não nos deixe correr deste lugar. Não nos deixe abortar os processos. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nós nos sujeitamos a passar, Senhor querido, a perseguição. Nós nos sujeitamos a passar a calúnia. Nós nos sujeitamos a passar, Senhor querido, tudo o que for necessário para que seja gerado em nós substância de um homem maduro para dar a resposta devida no tempo correto, Senhor. Ah, Pai, nós oramos para que o Senhor gere em nós um coração parecido e segundo o Teu. Eu oro para que a nossa mente seja parecida com a Tua, para que nós venhamos pensar com os Teus pensamentos e não com os nossos pensamentos.